O Eltinho já até trouxe para nós. Aqui, ó. Vem pra frente, pessoal. Vem. Não precisa ficar com medo, não. O tio não morde. Ah, precisa não. Só a Bíblia. Só pra você apoiar a Bíblia. Coloca água aí pra mim. Aí, ó. Vem pra frente, pessoal. Isso. Pode fazer uma bagunça santa aí nas cadeiras, depois no final a gente arruma. O irmão da transmissão fica desesperado, né? Aí você pensa assim, não, mas o pregador é preguiçoso, né? Veio para pregar sentado. Ei, glória a Deus. Amém. Enquanto você vai organizando a sua cadeira, vamos ter uma palavra de oração, né? Você que já achou aí o seu lugar, feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós consagramos esse momento ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas não existe lugar mais precioso que a sua presença, que está diante do teu altar. O lugar mais alto que nós podemos chegar nesse mundo, Senhor, é aos teus pés. E não há nada mais precioso, não há privilégio maior para qualquer um de nós do que podermos estar exatamente no centro da sua vontade, aos pés da cruz, Cristo Jesus. Por isso nós reconhecemos o seu lugar de honra nessa noite. Nós te damos toda a honra nessa noite, como nós acabamos de cantar, porque somente o Senhor é digno de ser louvado, adorado e exaltado, de geração em geração. Bendito seja o nome do Senhor nessa terra, em Araguari, nas nossas casas, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, querido? Bênção, que bom estar aqui com vocês essa noite. Eu agradeço o convite do pastor Elton, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo aqui nos nossos corações dessa noite. Primeiro ele fala sempre com o pregador, né? E durante a palavra ele também fala mais com o pregador, né, pastor Elton? Né? Semana passada eu estava escutando a pregação do pastor Elton, e ele falando ali que naquele dia fatídico, todo mundo na casa dele perdeu o emprego do mesmo dia, né? E ele citou aqui várias situações que ele passou, muitas delas eu acompanhei de perto, porque graças a Deus eu estou já há mais de 20 anos aqui na comunidade, e eu vejo assim os rostinhos de vocês tão jovens, né? Tão novinhos. A história é totalmente verdadeira, viu? Ele não mentiu hora nenhuma. Tudo que ele falou é a mais absoluta verdade. E aquele testemunho dele tocou muito meu coração e influenciou essa pregação. Porque diante de diversas situações que nós enfrentamos nas nossas vidas, principalmente das difíceis, porque nas festivas, festa tudo é bom, né? Mas nas situações difíceis, desafiadoras, nós só temos duas opções. Ou você vai sentar e chorar, ou você vai se levantar e assumir a responsabilidade. Vira o pessoal que está do seu lado e fala assim: assumir a responsabilidade. E esse é o tema da pregação essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ver aí uma passagem muito conhecida, com toda certeza você conhece, que é a passagem do bom samaritano. Quantos conhecem? Alguém quer pegar o microfone e ler? Algum voluntário?
Pode ler, tia Sara, do versículo 25 até o 37. Vamos ler tudo para a gente contextualizar, né? Deixa eu pôr o meu. Um dia um especialista da lei veio pôr Jesus à prova, fazendo-lhe uma pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a esse respeito? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse-lhe Jesus. Faça isso e viverá. Pode ir até o 37. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a seguinte história: Certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso, passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Porém, veio um samaritano e, quando viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois, colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O especialista da lei respondeu: Aquele que mostrou por misericórdia. Então Jesus disse: Correto, agora vá e faça o mesmo. Amém. Obrigado, tia Sara. Uma salva de palmas para a tia Sara, né? Que bênção, querido. Nessa história aqui do samaritano, do bom samaritano, muito conhecida, existem 5 personagens. Existe a figura do intérprete da lei, que remete a uma pessoa culta, a uma pessoa letrada, estudada, aí com um curso superior, com uma pós-graduação, com mestrado, com doutorado, enfim, alguém já suficientemente esclarecido. Aí você tem a figura de Jesus, que é a figura central da passagem, da parábola, e você tem também outras 3 personagens, né? Você tem aquele viajante estrangeiro, né, que estava ali, aquele viajante caído, que havia sido ali furtado de todas as suas coisas, sofreu ali um ato de violência. Aí você tem a figura do sacerdote, você tem a figura do levita, e por fim você tem a figura desse samaritano. E o interessante é que aquele intérprete da lei, ele direciona um questionamento para Jesus Cristo. Ele fala assim: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta de fundo extremamente simbólico e teológico. Aquele homem, já esclarecido em sua mente em relação à lei, faz a Jesus. E a resposta de Jesus, ela é retórica. Jesus vira para aquele homem e fala assim: o que você está fazendo da sua vida? O que você, jovem, o que você, moça, rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Então ele responde, né, lá no versículo 27, Jesus falou assim: olha, a lei é simples, ela é clara: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E de repente, né, aquele homem pergunta para Jesus: tudo bem, Senhor, eu entendi, isso aí tudo eu já tenho feito, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem que é o meu próximo? Quem que é essa pessoa? Né? Porque fala assim, você amará a Deus acima de todas as coisas, amará o Senhor como a ti mesmo, e amará o teu próximo como a você mesmo. E quem que é esse próximo? E Jesus entra ali com essa parábola, citando ali a pessoa que passa por necessidade, que foi ali alvejada por ladrões, por salteadores, foi ali atacado por um membro do Hamas, possivelmente, né, porque a região era a mesma, né, a região aqui que esse pessoal está ilustrando aqui, a mesma região da Palestina que nós temos visto aí todos os dias nos jornais. Mas assim, o que eu acho interessante, querido, e o que o Espírito Santo estava falando no meu coração para poder transmitir para vocês. Uma coisa é a obrigação, a outra coisa, totalmente diferente, é responsabilidade. Veja que aquela pessoa que estava ali numa situação de extrema necessidade, uma pessoa que estava ali moribunda, ali totalmente desprovida de qualquer recurso material, machucada, ferida. A Bíblia aqui, a tradução que eu tenho, ela fala semi-morto. Ou seja, aquela pessoa ficou numa situação de total indigência. Tamanha foi a surra, a violência que foi empregada contra aquela pessoa. Mas a Bíblia diz também que algumas pessoas passaram por aquele caminho. Qual foi a primeira delas? O sacerdote, o pastor. O pastor da igreja passou do lado daquela pessoa moribunda. E qual foi a reação do pastor? Que está lá no versículo 31. Passou de largo. O que isso significa, querido? Fingiu que não viu. Possivelmente aquele pastor, aquele sacerdote estava preocupado com o horário do culto. Não, se eu parar para ajudar esse camarada, eu vou me atrasar para a igreja. E quantas vezes, gente, a gente vê isso acontecendo? Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, daquela época que o Eltinho estava contando a história aí, semana passada, eu estava vindo para a igreja, a gente vinha a pé, né? E choveu. E veio uma irmã, não vou falar o nome, e ela veio com pressa, possivelmente ela estava com a mesma pressa que eu. E ela passou numa poça d'água, querido, com um carro. Eu achei que ela ia parar para me dar uma carona, mas ela ainda não me dá uma carona, ela me inundou tudo. Eu cheguei aqui tudo sujo de barro, mas não voltei para casa também, não. Eu falei, agora eu vou assim mesmo. Às vezes nós estamos tão presos na obrigação, como o Bruninho estava falando, que a gente está tão preocupado com comer, com o vestir, com o boleto da segunda-feira. Mas a única coisa que o Senhor quer de mim e de você, jovem, moça, rapaz, que está aqui essa noite, é que você busque o reino de Deus e a sua justiça. Que você assuma a responsabilidade. Porque todas as outras coisas vão ser naturalmente acrescentadas. Amém, querido? Mas não foi só aquele pastor, aquele sacerdote que passou naquele lugar. A Bíblia diz que o Vitinho também passou lá, o levita. Cadê o Vitinho? Estou pregando pau nele, não está nem aqui, né? O levita passou lá, gente, né? Lá no versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Fingiu que não viu. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, porque talvez assim como eu, você já viu uma pessoa, às vezes até conhecida sua, em estado de necessidade, numa sarjeta, e passou de largo. Talvez porque você estava com a mesma preocupação do levita e do sacerdote. Eu não posso chegar atrasado da igreja. Eu não posso chegar atrasado do meu trabalho. Eu já dei minha oferta lá na igreja. O pessoal da assistência social que vem aqui buscar. E o Elton sabe que não foi nenhuma, nem duas, nem 50, nem 100 vezes. Às vezes apareceu uma pessoa aqui, e a gente precisou, né, Elton,
arrumar um hotel, um albergue, enfim, colocar lá na casa de recuperação, algum destino, que a pessoa estava semi-morta. Mas o fato é que enquanto aquela pessoa estava ali agonizando, outras passavam de largo, preocupadas com as suas obrigações. Mas só um aceitou o desafio de assumir a responsabilidade. Quem foi? Um samaritano. A Bíblia não diz o nome, não fala quem exatamente era. Uma pessoa talvez com um testemunho tão importante, a ponto de ser citada pelo próprio Cristo, merecia ser nominalmente identificada, mas a Bíblia, nada nela é gratuito. Samaritano, querido, significa estrangeiro, a pessoa menos provável de ir ofertar socorro para aquele machucado, para aquele abandonado, para aquele homem que estava ali totalmente semi-morto, né, praticamente morto. A Bíblia diz que um samaritano chegou e assumiu a responsabilidade. A Bíblia diz lá no versículo 34 que chegando, pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o quê? Tratou dele. No dia seguinte, tirou dinheiro do bolso. Fala assim, tirou dinheiro do bolso. Tirou dinheiro do bolso e os entregou ao hospedeiro, falando, cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E Jesus pergunta para aquele homem letrado, qual desses três parece ser o seu próximo? E ele responde, o samaritano. E deixa o Espírito Santo perguntar para você que em qual desses papéis eu e você estamos hoje? Com qual deles nós nos identificamos? Você se identifica com o doutor da lei que está ali perguntando, preocupado com a sua salvação, com a sua vida eterna? Você é aquele moribundo que passou ali por aquela violência absurda e ficou ali numa situação de praticamente quase morte? Você é o sacerdote, o levita, ou você é o samaritano? Sabe, querido, é muito comum a gente ser rotulado pelas nossas obrigações. Mas você sabe o que vai ser o diferencial na sua vida? Não é exatamente a obrigação que você cumpre. É principalmente a responsabilidade que você assume. A responsabilidade que eu e você assumimos quando nós aceitamos ter uma vida com Cristo Jesus. Quando nós aceitamos sair da nossa posição de conforto, deixamos de passar ao largo, estendemos a mão para o aflito. Estendemos a mão para aquele que está necessitando. Algumas páginas para frente, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18, olha aí se é isso mesmo, irmão. Acho que é capítulo 18, verso 18, você vai ver a história de um jovem rico, né? Conta aí, vê, irmão, se é isso mesmo. Acho que é 18, o capítulo é 18, o versículo acho que é 18 também. Conta a história do jovem rico. Quem vai ler para nós? Aqui, Michele, ó, microfone. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo eles essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, qual dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas?
porque é mais fácil Tá bom, passar. irmã, tá Até aí? bom, tá até aí. Veja bem que nessa história existe um paralelo bem semelhante. A Bíblia diz que ali também um homem cheio de posses. E aquele homem aborda Jesus e a pergunta é a mesma. De Lucas capítulo 10. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é a mesma. Olha, você tem cumprido os mandamentos? Você tem amado o seu próximo? Você tem abandonado a mentira? Você não tem lançado mão do homicídio, do adultério, da mentira, da falsidade? Você tem adorado a seu Deus? E aquele jovem responde, né, Murilo? Tiro de letra, né? Isso aí é muito simples, isso aí tudo eu estou fazendo todo dia. Aí Jesus vira para ele e fala, então é muito simples, só falta uma coisa para você. Assumir a responsabilidade. Vai, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. No Evangelho de Mateus, nessa mesma passagem, no paralelismo que existe lá, a Bíblia diz que aquele jovem ficou triste. Ele se virou, ele deu as costas para Jesus. Olha a gravidade disso, querido. Quando nós estamos com obrigação na nossa mente, a falsa sensação de que as obrigações são cumpridas, e isso não seria suficiente para nos garantir alguma coisa, isso nos leva a um engano terrível. Isso nos leva a uma falsa adoração a Deus. Eu fico imaginando o que seria da vida daquele jovem se ele tivesse assumido a responsabilidade. Possivelmente, poderia existir um evangelho escrito por aquele homem. Imagina o potencial daquele cara. Mas a Bíblia diz que ele deu as costas para Jesus. Ele deu as costas para a responsabilidade. E falou, não, eu vou me limitar na minha obrigação. Querido, quantas e quantas vezes nós vivemos uma vida de religiosidade? O que você veio fazer aqui essa noite? Você veio cumprir uma obrigação? Você veio bater ponto com o pastor Eltim? Se você vir na rede jovem, você ganha mesada. Quem ganha mesada aqui? Ninguém, gente. O negócio está difícil mesmo, hein, Vitinho? Não, você vai lá na rede jovem, você faz o negócio direitinho, você vai na célula, lê 3 capítulos da Bíblia por dia, e você vai conquistar o direito a uma mesada. Se você não veio aqui essa noite pensando em cumprir uma obrigação, querido, parabéns para você. Uma salva de palmas para você. Pode dar. Se você não veio aqui essa noite com o intuito de estar cumprindo uma obrigação, parabéns. Mas existe mais. Sabe por que talvez essa igreja não está repleta de jovens, querido? Porque muitas vezes nós não temos assumido a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós temos nos limitado à nossa obrigação. As aves do céu não semeiam, nem plantam. Os lírios do campo nada fazem, mas nem Salomão se vestiu com vestes tão pomposas. A única coisa que a criação faz é adorar a Deus. A única coisa que nós precisamos fazer, querido, como cristãos, é assumir a nossa responsabilidade. Amém? Isso é muito forte, querido. Você que gosta de anotar, você pode até colocar. A obrigação, ela é circunstancial. Ela decorre de preceitos, sejam eles humanos, seja da lei, sejam preceitos morais,
sejam preceitos de culturais, as circunstâncias, as obrigações, elas sempre são circunstanciais. Agora, a responsabilidade, ela é voluntária. Amém, querido? Você não é obrigado a assumir responsabilidades além das suas obrigações. Mas existe um patamar extraordinário para quem alcança o nível da responsabilidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo, lá no finalzinho. Deve estar no título assim, os falsos profetas. Quem achou? Está no finalzinho. Mateus capítulo 7. Pode ler, querida. Vai. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores? Não, pode pular lá para o 21. Ah, tá. Assim, pelos frutos vocês serão reconhecidos. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão... Só um instantinho, querido. Quem que vai entrar? Quem assume a responsabilidade. Por favor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. O negócio é sério, gente, está vendo? Todos nós vamos passar por esse momento aí, ó. Às vezes a gente tem medo de tomar bomba lá na prova de química do colégio, ser reprovado do vestibular, ser reprovado lá no exame de direção da carteira. Isso aconteceu tudo comigo, irmão. Já tomei bomba na direção da carteira, tomei bomba no psicotécnico, eu já tomei bomba na prova de química, eu já fui reprovado do vestibular. Só na prova do psicotécnico. Diz o Eltinho que foi 5 vezes. Não foi isso tudo, não. Foi 7. Mas o fato, querido, a moça ainda perguntava assim, você quer ver o resultado da prova? Eu falei, claro, você está falando que eu sou doido. Eu quero saber por que eu sou doido. Mas assim, todo mundo vai passar por esse vestibular aí, ó, de Mateus capítulo 7. Você vai chegar lá na porta do céu, assim, vai ter um livrão aberto, né? E aí, qual que é seu nome? William. O que você fez? Ah, senhor, seu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz acontecer, eu fui na rede jovem todo sábado, eu fui na célula do Hugo, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu ajudei no encontro. Pois é, camarada, mas aquele necessitado que estava lá na sarjeta aquele dia, por que você não acudiu? Quem passou lá? O sacerdote. Eu falei que você passou lá, viu, irmão, mas era só para ilustrar o levita, viu? Misericórdia, né? Pois é, cara, você foi lá, tocou bonito lá na rede, mas aí? E aquele amigo seu que estava na droga lá? Por que você não falou de mim para ele? Por que você não assumiu a responsabilidade, querido? Isso é seríssimo. Adão tomou bomba aí, ó. Uai, Adão, o que aconteceu? Mulher foi lá comer da maçã. E ele, cara corajoso, jogou a culpa em Deus. Essa mulher que você me deu. Sabe quantos e quantos exemplos aqui nós poderíamos dar de pessoas que ficaram pelo caminho, porque se limitaram nas suas obrigações, esqueceram do essencial,
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai lhe ser acrescentado. Eu não estou falando, querido, que você tem que ser um relapso nas suas obrigações. Não. Mas que existe um nível de excelência acima dela. Você quer? Estende a mão para o necessitado. Fala de Jesus para o seu amigo. Prega lá na sua faculdade. Eu fico encantado de ver as crianças aqui no culto. Elas sempre vêm à frente. Aí estava aqui hoje os sobrinhos do Eltim, né? A Elizabeth, aqui os meninos. Depois vieram outras crianças para cá. As crianças visualizam isso, elas querem o altar, elas querem a responsabilidade. Mas nós vamos ficando velhos, nós vamos recuando. Da primeira fileira eu passo para a segunda, e eu passo para a terceira, e eu passo para a última, e de repente eu estou lá no meio da rua, conversando borracha. E enquanto isso, as oportunidades vão passando. Que espécie de empregado que você é, querido? Você é cumpridor das suas obrigações? Você é aquele cara que chega no horário? 8 horas em ponto, 5 horas da tarde, maravilha, bênção. Mas e o dia que precisa você ficar depois do horário? Seu patrão pode contar com você? Se precisar para ficar depois do horário, para arrumar a bagunça que o pregador fez você fazer com a cadeira, você fica? Ou você está pensando lá no sanduíche, que às vezes você até já encomendou pelo iFood? Irmão, é sério. A gente ia pregar lá em Tupaciguara, o Eltinho vai lembrar disso. Aí a gente saía de lá à tarde da noite, ligava no Derol para encomendar o sanduíche. E às vezes gastava 1 hora para vir de lá até aqui, chegava aqui, não estava pronto ainda. Ai, Deus abençoe o irmão lá, né? Sabe, querido, às vezes a gente está tão focado na obrigação que os níveis de responsabilidade vão passando. E nada obriga você a assumir além daquilo que você já é obrigado. Não é isso que eu estou querendo falar. Você pode ser, sim, um excelente funcionário, cumprindo religiosamente o seu horário, cumprindo inescrupulosamente as suas funções. Mas eu nunca vi alguém ser promovido sem assumir uma responsabilidade adicional. Às vezes você fala assim, eu o quê? Vou fazer mais? Esse patrão é chato, eu estou enricando esse camarada. Tudo bem, é direito seu, pode ficar na sua obrigação, mas você também nunca vai ser o patrão. Deus nunca vai te colocar nessa posição. Pastor Carlinho um dia estava falando isso aqui, isso me impactou bastante. Eu não tenho a fé que Jó teve, eu não tenho a paciência que ele teve. É verdade, mas você também nunca vai ver a Deus. Eu não tenho a ousadia que Noé teve de construir uma arca em cima de um eirado seco. É verdade, mas você também nunca vai testemunhar um milagre que Noé testemunhou. Às vezes Deus te chama e você fala como Moisés, eu sou gago, gago. Levanta outro, olha aqui Arão, meu irmão. Moisés, é você que eu quero, é você que eu levantei, é você que eu capacitei. Então tá bom, Senhor, eis-me aqui. Às vezes você fala assim, eu não tenho a capacidade de Moisés. Claro, você nunca vai liderar uma multidão de pessoas como Moisés liderou. Jonas, vai lá e prega. Eu não. Aquela cidade imunda, foi parar dentro da barriga do peixe. Aí converteu. Querido, quando nós não nos atrevemos a assumir a responsabilidade, Deus vai levantar alguém. Quem foi o primeiro que Deus levantou em Lucas capítulo 10? O sacerdote, o pastor. Passou de largo. Aí Deus levantou outro, o levita. Mesma coisa. Aí passou o argentino. Se você quiser entender o que é a diferença de um judeu com o samaritano,
é só você pensar na rixa que tem um brasileiro com um argentino. É a mesma coisa. Aí Deus levantou o argentino para acudir aquele homem que estava moribundo. E às vezes, querido, Deus levantou a pessoa que você menos imaginava para te acudir. Porque, quem sabe, muitas outras não assumiram a responsabilidade antes daquela pessoa que te consolidou, que pregou a palavra para você, que te chamou para vir na igreja. Amém, querido? Existe uma chave maravilhosa chamada responsabilidade. Por que a gente sempre fala para os casais, para os namoradinhos, não avança o sinal, não. Não vai ter relação íntima com a moça, não, nem ela contigo. Por quê, querido? A igreja é chata. Os fariseus da igreja fizeram essa lei. Não é isso, querido. É que às vezes você não está pronto para assumir a responsabilidade. Porque quando eu e você assumimos o compromisso com uma moça, presta atenção, varão. Quando eu e você assumimos esse compromisso, até o ponto de se casar com ela, você precisa estar ciente que você está se responsabilizando pelo útero dessa moça. Você está se responsabilizando por uma das ferramentas mais fantásticas que a criação testemunhou, que é o poder único que uma mulher tem, de gerar vida. E o Beltinho está aprendendo isso agora. Então, quando você fala assim, olha, camarada, cuidado, não encosta nela não. Por quê? Porque você precisa se responsabilizar pelo útero dela. Amém? Cadê os machos aí? Amém? Quem é solteiro, homem aí? Amém? Amém. Quando esse compromisso de responsabilidade não acontece, irmão, geralmente vai parar lá no meu escritório, pedindo para entrar com ação de pensão, divórcio. E eu já te falo de antemão, não atendo. Não atendo de jeito nenhum. O Luiz está trabalhando comigo, eu já falei para ele, não mexo, não faço. Então, moça, presta bem atenção. Analisa bem o camarada que está querendo assumir a responsabilidade com você. Você, moça, põe a mão aí no seu ventre. Sinta o poder que Deus te deu de gerar vida. Não despreze isso. Se isso não fosse tão poderoso, querido, não estaria sendo tão atacado hoje com doutrinas de aborto, de não sei o quê, enfim, mil coisas. Essa ferramenta é tão poderosa que o próprio Deus a escolheu para gerar nesse mundo o seu filho. Meu Deus, Maria! Qual que era a situação de Maria quando ela se achou grávida? Virgem e? O que ela estava? Noiva. Lucas. Primeiro aí, comecinho do Evangelho de Lucas, onde a gente está. Imagina José, sabendo dessa história, Vitinho. Eu acho que Maria era bonita como a Larissa. Se coloca na situação daquele camarada. Você está ali, um mês antes de casar. Aí ela vira para você e fala assim, me apareceu um anjo. Eu sei que eu sou um anjo. Não foi você não. Um outro aí, ele me deu um recado meio difícil para você. Eu estou grávida. Como assim? Imagina a situação daquele homem, querido. Mas logo na sequência, o anjo apareceu para ele também, não foi? E o que foi o recado para ele? Não temas. Assume a responsabilidade. Cara, que barra que aquele homem segurou, não foi? Imagina só, que situação. Mas porque aquele homem assumiu a responsabilidade, o ministério de Jesus foi efetivo.
O que seria de Maria, do próprio Cristo Jesus, se aquele homem tivesse abandonado? Porque ele intentou abandoná-la, não está lá escrito? Intentou deixá-la em secreto. Quis passar de largo. E a história é bem atual, porque é o que tem de camarada que passa de largo, né? Cuidado, moça. O filho sempre é da mãe. Nem sempre é do pai. Por que xinga o camarada? Ô, seu filho da mãe. Perdão, viu, gente? Só para ilustrar. Porque não tem pai, porque foi abandonado. Misericórdia, querido. Sabe, às vezes nós passamos isso nas nossas casas, aqui no nosso meio, e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque está te levantando no meio de uma geração, está te plantando no meio de uma igreja, para que você faça a diferença no meio dessa sociedade, para que você dê um passo à frente e fale assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para assumir a responsabilidade. Quem que vai entrar lá, em Mateus capítulo 7, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Abra no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós já estamos encerrando, viu, querido? Evangelho de João, capítulo 10. Jesus era o cara, né, que gente? Ai, Jesus é muito doido. João 10, capítulo 10, todo mundo conhece. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, o que ele faz? Ele assume a responsabilidade. Ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Lá no versículo 17. Por isto o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18, querido. Eu acho que é um dos mais fantásticos da Bíblia. Jesus bate no peito e fala assim, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de quem? Do meu Pai. A essa altura aqui, os discípulos já estavam preocupados com Jesus. As promessas, os rumores de tirar a vida de Jesus já eram relevantes, já eram expressivos. E Jesus vira para aquelas pessoas, vira para mim, para você e fala assim, fica tranquilo. Fala para a pessoa toda céu, fala assim, fica tranquilo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim trazer vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E podem ficar despreocupados. Ninguém tira de mim. Eu mesmo dou a minha vida por vocês. Espontaneamente eu dou a minha vida por vocês. Eu tenho autoridade para tirá-la e depois reavê-la. Essa responsabilidade eu recebi de quem? Do meu Pai. Diversas são as passagens que Jesus fala assim, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai.
De que mais que você precisa, querido? De que mais que eu e você precisamos? Nada. Nós só precisamos descobrir, desvendar o segredo da responsabilidade. E como eu disse para vocês, a obrigação, ela é circunstancial, mas a responsabilidade, ela é espontânea, ela é voluntária. Não precisa mandar outro, eu mesmo vou subir naquela cruz. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não. Eu não quero a minha vontade, seja feita a sua vontade. Como é que você acha que estava o coração de Deus naquele momento, querido? A gente, quando é pai, não aceita nada encostar a mão nos filhos da gente. Né, tia Sara? É por isso que eu falo para o camarada, toma cuidado. Não encosta a mão na filha dos outros, não, querido. Faz coisa errada para ver se o pai dela não enfia uma bala no meio da sua testa. Presta atenção, não faz nada errado, não. Ai, misericórdia, me perdoa, viu, querido? Estou usando de eufemismos, mas tem por realidade, viu? Com as minhas mesas é assim. Eu falo para todo mundo, ó, com papel eu resolvo só problema de cliente meu. Os meus eu vou resolver na bala. Hã? Uma oferta ao Senhor. Isso aí, ó, o Eltinho. Tá vendo, né, Bruno? Glória a Deus, querido. Mas que bênção. Veja a situação de Daniel. Aquele povo foi tudo levado escravo. Veio as tropas do Maduro aqui, tomou o Brasil, levou nós tudo para Babilônia, tudo para Caracas. Aí chegou lá e mandou fazer um banquete. Daniel escolheu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Enquanto as Babilônias, jovem, moça, rapaz, Deus tem, às vezes, experimentado você. Às vezes uma Babilônia chamada faculdade. Às vezes você chega lá, cede. Ah, não quero ficar contra ninguém. Por que eu vou ser o diferente da turma? Não tem problema, querido, é direito seu. Você passou no vestibular. Você pode fazer o que você quiser lá dentro dessa faculdade. Você pode ir nas festas, você pode cheirar pó, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser lá dentro. Pode mesmo. Mas e o dia que a fornalha chegar? Fica tranquilo, você não vai precisar entrar na fornalha. Sabe por quê? Porque você já vai ter se prostrado diante de Nabucodonosor. Você já vai ter se prostrado diante de Baal. Você já vai ter se ajoelhado diante das estátuas desse mundo. Você acha que a fornalha é para o desobediente? A fornalha é para o vencedor. A fornalha é para o vitorioso. A fornalha é para aquele que não se dobrou, que não cedeu, que resistiu até o fim. E de repente, o povo está lá jogando lenha, carvão, o povo está morrendo só de jogar lenha de longe. Alguém tira o óculos e fala assim, mas espera aí. Quantos que jogaram lá dentro, Adriano? Mas eu estou vendo 4. Quantos que jogaram? 3. Tem 4 lá dentro. E estão dançando. E estão pulando. E Jeová está lá no meio. E a estátua caindo em cima dos idólatras, exterminando aquele povo tudo.
coisas sobrenaturais acontecem nas nossas vidas quando nós saímos da mesmice, da mediocridade, da obrigação e ascendemos ao patamar da responsabilidade. Você quer? Não fica de pé. Ministério Carta Escrita. Tomei seu pedestal, viu, Bruno? Quer pegar aqui? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, amém? Se possível, meninos, é possível a gente cantar? Pra onde eu irei? Eu não vou fazer não, porque eu sou desafinado, viu, irmão? E eu fui reprovado do exame do ministério também, viu? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só quero você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia, deixa o Espírito Santo tocar mesmo no seu coração. Essa ministração, ela fala de anel no dedo, ela fala de capa, ela fala de cajado, responsabilidade. Aleluia. Oh Deus. Amém, amém, amém. Vamos desde o início, o Ministério Carta Escrita. Ele abriu mão de sua glória, Ele abriu mão de tudo, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Deixa o Espírito Santo Ele tocar na deu sua vida. Cajado e Ele nos resgatou do império das trevas, pois um anel e nos transportou em meu para o dedo reino do Filho me do seu amor. tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Aleluia. Pois um anel em meu dedo e me tirou Oh, Deus. o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus Chegou a hora de eu pais. assumir a minha responsabilidade. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Vem aqui para frente, se querido. eu não tenho pra Talvez onde você quer voltar, assumir
mais responsabilidade. Você. Talvez você fale assim, Senhor, às vezes até hoje Palavras de vida eterna. eu tenho recusado meu Pra chamado. onde eu irei? Eu tenho recusado, meu Deus. Se eu não tenho pra onde voltar. Mas eu estou preparado, Senhor, eu estou aqui. Pode vir mais à frente. Você que tem fome, tem sede, pode vir. Vem aqui, vem pertinho do papai. Pra onde eu irei? Nós não temos pra onde ir. Se eu não tenho pra Oh, onde voltar, só tenho você. Eu só tenho você, Senhor. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Pra onde me ausentarei do teu Espírito? você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Erga suas Se eu mãos. não tenho pra Se onde entregue totalmente a Ele nesta noite. Oh, Deus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. A Ti toda honra, toda glória. Obrigado porque o Senhor tem nos colocado onde as águas se movimentam. Sabemos que esse lugar é um tanque de Betesda, onde o Senhor move as águas. Nesse lugar a cura, nesse lugar a restauração. Te louvamos nessa noite, Senhor. Obrigado por essa palavra. Não nos deixe, Senhor, passar sem perceber a presença do Senhor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Queridos, você pode se aproximar de alguém agora. Abraça seu irmão e fala: meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu te espero na próxima semana, ou melhor, te espero amanhã, e vai ser sobrenatural.
te espero no próximo sábado, em nome de Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir, e eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. E eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. E eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Mais perto do monte, mais perto, espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as